Paz do Senhor para todos. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Refúgio da Rocha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje faremos a meditação do amor de Deus. Fazemos a meditação do amor de Deus. Antes de começar o vídeo, deixe o seu like, compartilhe, amigos e vizinhos, na igreja também. Hoje estaremos meditando o amor de Deus. Se inscreva no canal. Vamos começar a meditação. Em João 3:16 mostra que como Deus ama de forma que ninguém pode amar. João 3:16. A palavra do Senhor vai nos falar do amor de Deus nas nossas vidas. O amor de Deus não é só um sentimento, mas sim uma base toda na nossa fé. Aleluias. A Bíblia nos revela, diz que Deus amou, aleluias, em 1 João 4:8, que Deus amou, aleluias. Ou seja, o amor não é algo que Deus faz, é quem Ele é. Não é algo que Deus faz, um milagre que Deus faz, mas quem Ele é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse amor incondicional, Ele nos amou antes de nós merecemos. Então, antes de nós nascer, Ele já nos amou. Antes de nós, aleluia, louvado seja o nome, ser transformado, Ele já nos amou. Ele já nos amou. A palavra nos revela sobre Deus ali falando com aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor, traz uma mulher em adultério. Os fariseus trouxe até Jesus e disse: essa mulher foi pegada em adultério. E Deus estava ali escrevendo com um dedo, e ele olhou para aqueles fariseus e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Deus estava falando? Aleluia, ele não julgou o pecado dela, ele não julgou o que ela fez, ele não julgou. Ele só apenas amou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é que ele aceitava o pecado, mas sim ele estava dando uma vida nova para aquela mulher. E agora, aqueles fariseus disse: pegamos essa mulher em adultério. E Deus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas o que Deus estava falando para aqueles fariseus, aqueles que trouxeram aquela mulher em adultério, ele estava dizendo assim, não que ele estava, aleluia, aceitando o pecado, mas ele estava dizendo assim: e ela ainda tem mais uma chance. Mas aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque ele disse, porque, aleluia, ele estava vivendo o que aquela mulher estava vivendo. Então, nós não podemos julgar, aleluia, porque o único juiz da nossa vida é Jesus naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. E o amor de Deus foi sincero para aquela mulher, aleluia. E quando eles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, larga a pedra, vão tudo embora. Deus olha para aquela mulher: vai, não peques mais. Então Deus deu uma vida nova para aquela mulher. E a base do amor de Deus é essa palavra. Deus, ele fala com a gente. Deus, ele muda a nossa vida. Deus, ele transforma a nossa vida. E Deus estava dizendo assim para aquela mulher que ele, aleluia, não aceita o pecado. Vem como estás, mas tem que mudar. Venha como estás, mas tem que ter uma vida nova com o Senhor Jesus. E a palavra, aleluia, do amor no sacrifício, Deus, ele, aleluia, morreu naquela cruz, sacrificou por nós, aleluia. E o amor de Deus é tanto que ele perdoou nossos pecados e morreu naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E muitas vezes nós reclamamos com Deus, mas Deus morreu da cruz para, aleluia, rasgou aquele véu e disse: você está livre, perdoei os teus pecados, você está livre para me adorar e exaltar o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de Jesus, ó como Jesus é maravilhoso, mas antes de Jesus morrer, Jesus disse: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E mesmo assim, Jesus ele falou que ao terceiro dia que ia ressuscitar, aleluia, de muita gente, aleluia, não acreditou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus ressuscitou. Mas Jesus ele ressuscitou e morreu naquela cruz do Calvário para perdoar nossos pecados, meu e o teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você ser formado, antes de você ser criado, antes de você, aleluia, ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, conhecer Deus, ele já te conhecia. Ele já conhecia e já, aleluia, fazia, aleluia, os seus projetos, aleluia, o que você ia fazer, o que você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ia seguir. Deus, ele é maravilhoso nas nossas vidas. Em João 13,16 mostra que Deus ama de forma que ninguém pode amar. Aleluia, está no pecado e quer voltar para a casa do Senhor. Aleluia, mas Deus ama. O pecado lá atrás, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus fala, o pecado, aleluia, quando nós conserta com o Senhor, quando nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, volta para Jesus, Jesus ele joga no mar do esquecimento o pecado que você cometeu lá atrás e agora começa uma vida nova. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para a vida daquela mulher, aquela mulher que foi pega em adultério, foi jogada no esquecimento e viveu uma vida nova, porque o Senhor diz: vai e não peques mais. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Deus não estava julgando o pecado dela. Jesus estava dizendo: vem como estás, mas tem que mudar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa palavra em João 3,16 mostra que Deus ama nós. Mostra que o amor de Deus não é como outro ser humano. O amor de Deus não é outro, aleluia, como outra pessoa, não. Deus, ele amou nós, ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele morreu na cruz, onde Cristo entregou a sua própria vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para perdoar os nossos pecados. Nós temos que conhecer, nós temos que botar na nossa cabeça que Jesus, ele é o único suficiente Salvador na nossa vida. Aleluia, mesmo que você está passando pelo deserto, eu não vou aguentar, o deserto está grande, hoje, aleluia, hoje foi um dia ruim, hoje foi um dia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje foi o dia que deu tudo errado, mas nós temos que olhar para o céu, mesmo que deu tudo errado, porque veio a providência lá do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim como Deus curou o cego Bartimeu, assim como Deus ressuscitou Lázaro, assim como Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cancelou o velório da casa de Jairo, da filha de Jairo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele continua fazendo os milagres, ele continua operando o milagre, ele continua fazendo. Onde Jesus passava, o milagre acontecia. Muitas vezes nós queremos num tempo de nós, mas não, nós temos que colocar na nossa cabeça que o Senhor, se Ele quiser fazer, fazer o seu milagre para hoje, Ele faz hoje. Se Ele quiser só 2026, se Ele quiser 2027, que o seu milagre chega, é no tempo dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é no nosso tempo. Aleluia. E essa foi a palavra para o vídeo de hoje. Nós temos que aprender. Deus é a única salvação da nossa vida. Glórias a Deus. Se você gostou, deixe o seu like. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe para todos, amigos e vizinhos. Não se esqueça, vamos bater 600 inscritos, ainda não batemos 600 inscritos. Ajude nós, eu agradeço muito que vocês estão assistindo os vídeos que eu posto. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, que o Senhor abençoe. Tenha um fim de ano, que entra 2026, aleluia, falando
vai ser o ano da minha vitória. Amém? Fica na paz, o Senhor abençoe cada um de vocês.